Olá pessoal, Rotas da Bola, episódio 20 nesta série especial do Rotas no Catar, na Copa do Mundo. Tivemos o nosso podcast de futebol internacional totalmente dedicado nas últimas semanas ao Mundial 2022 e terminou com o tricampeonato da Argentina, o primeiro de Lionel Messi. Eu sou o Pedro Abílio e estou aqui com o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem. Depois de uma final como essa, tem que estar tudo bem, né? Foi um teste, né? Para quem tem algum problema no coração, para quem sofre com as fortes emoções. E para quem ama futebol. E para quem ama futebol, com certeza. Na lata de cara, foi a maior decisão de Copas do Mundo, na sua opinião? Que eu vi, sim. Eu vi todas as finais de Copa a partir de 82. Eu tinha 9 anos em 82. E lembrei, passou um filme na minha cabeça assim que terminou esse França e Argentina, e eu fiquei pensando em todas as finais de Copa que eu vi. Deixa eu ver, essa aqui foi melhor? Não. Essa aqui, não, também não. Essa aqui foi até legal, mas não, também não. Não. Essa foi a melhor. Disparado. Talvez porque foi a final com 2 gênios dentro de campo. E coisa rara de acontecer desse tamanho, né? Do tamanho que os dois alcançaram. Né? Uma coisa maravilhosa. Em termos de qualidade técnica e tática, em termos de emoção, em termos de marcas, o número não entra em campo. Caindo aí. Né? O número não joga. Mas uma quantidade de recordes impressionantes, um sendo batido atrás do outro. E a coroação de um desses gênios, a confirmação de outro gênio que certamente ainda vai quebrar muito recorde aí pela frente. E muito equilibrado desde o início. Antes da bola começar a rolar, porque a Argentina, né, parecia que não ia fazer esse equilíbrio funcionar, mas eu fiquei realmente assim, impressionado com equiparação técnica e tática. No pacote como um todo, porque a gente sabe que teve momentos melhores de um e momentos melhores de outro, né, Pedro? O nosso primeiro assunto é a seleção da Argentina de Lionel Scaloni, a grande campeã da Copa do Mundo do Catar 2022. Primeiro, os méritos dele, né, Fred? Foi bastante elogiado esse cidadão, esse treinador que assumiu a Argentina num ciclo de fogo, um cara que era o interino. Muita gente na Argentina não concordava com ele assumir a seleção principal por um período até a Copa do Mundo. E ele foi provando que tinha esse grupo na mão, né? Impressionante como que ele amenizou os problemas que sempre a AFA conseguia colocar no meio da seleção nas Copas do Mundo, né, Pedro? A gente vai lembrar da Argentina de 2018, do Sampaoli, uma confusão. A de 2010 com o Maradona no comando, terrível. Muitas questões políticas sempre envolveram essa retaguarda da seleção argentina e acho que o Scaloni foi um apaziguador. Ele soube administrar aquilo, não chegou tanta bagunça ali onde que ele tinha que realmente botar a mão no trabalho dele. Acho que ele, além disso, teve coragem e qualidade para mudar taticamente a seleção quando ele foi necessário, mudar nomes quando foi necessário. Lautaro começa bem, não, eu quero pôr o Álvares. O Álvares não foi bem, não, deixa ele voltar aqui para o banco. Deixa eu colocar o McAllister, deixa eu colocar 3 zagueiros. Então, deixa eu voltar com 2 zagueiros. E foi mexendo. Dava até a impressão que se ele precisasse mexer no Messi, ele mexeria, tamanha a tranquilidade que ele tinha em relação a essa seleção. O melhor técnico da Copa, né? Melhor técnico da Copa do Mundo para mim também, o Lionel Scaloni. Foi um diferencial realmente dessa seleção da Argentina. O ponto alto da Argentina realmente foi o ataque, Fred? O ponto alto foi uma mistura das alternativas que o Scaloni conseguiu aproveitar os jogadores. Ele tem aquele susto com a Arábia Saudita e depois ele consegue organizar a equipe. Para mim é um ponto alto. O ponto alto dentro de campo é o Messi. Por quê? O Messi joga num nível em Copas que ele nunca tinha jogado. Tranquilamente essa é a melhor Copa da carreira dele, sem dúvida nenhuma. Ele faz os outros jogarem para ele, porque esses meninos todos são fãs, confessos, do Messi. E ele chama a responsabilidade em todos os momentos, o tempo inteiro da Copa do Mundo. O maior receio que eu tinha era de, em momentos complicados, cair
aquela tonelada nas costas dele, ele não conseguia resolver. Começou a cair uma tonelada na final, quando a França empata o jogo, que estava 2-0 para a Argentina, com muita tranquilidade, que era aquele jogo de fura a bola, joga a bola para o lado, gasta o tempo e a Argentina toma 2 gols. A câmera vai sempre focar no Messi e ele dá aquela baixada na cabeça que eu fiquei pensando, puxa vida, não é possível que vai acontecer com ele. Se recupera, faz o gol na prorrogação, cobra o pênalti dele com uma frieza monumental. É o ponto alto da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Messi. A gente já discutiu aqui várias vezes. Agora o Messi tem uma Copa, o Maradona também. Os dois têm um vice. Em clubes é um banho monumental do Messi. Dá pra cravar ou você fica com os dois? Eu já tinha cravado no último episódio. Tô perguntando de novo, tô provocando. Eu acho que eu já era Messi antes dessa decisão, pelo que ele já havia feito na Copa também, por ter provado aos 35 anos que ainda poderia jogar num nível tão alto como jogou. A gente ainda vai falar, né, sobre alguns recordes dele nesse Rotas da Bola, mas para mim é o maior jogador argentino de todos os tempos e se estabelece ali, né, no topo dos maiores jogadores de todos os tempos, agora com o título de Copa do Mundo. E os pontos baixos? Bom, vamos lá. Primeiro a questão da concentração da seleção argentina nos segundos tempos. A gente falou aqui, acho que uns 3 ou 4 episódios atrás, sobre a necessidade da Argentina de conseguir se estabelecer diante do jogo de outra equipe que tentava nos contra-ataques, que tentava no desespero, enquanto a Argentina vencia o jogo. A Argentina não precisava ter sofrido contra a Holanda e não precisava ter sofrido tanto contra a seleção da França, não fossem esses erros. E chama a seleção contrária para o seu campo muitas vezes, né? A Argentina continuou tendo mais posse de bola, a Argentina continuou tendo mais volume de jogo, nesses 2 casos especificamente. Mas contra a Arábia Saudita, por exemplo, a Argentina caiu de forma tão brusca que a Arábia Saudita teve ali 10 a 15 minutos de jogo muito bem estabelecida e que a Argentina se apagou completamente em campo. Não tinha nem esse esboço de Argentina que a gente viu nas prorrogações contra a Holanda e contra a seleção francesa na final. Mas acho que é esse um dos pontos baixos, é uma defesa inconstante, infelizmente, né? Uma defesa que a gente até trouxe no último episódio, né? Falando sobre uma seleção, se misturássemos os jogadores das 2 decisões. A defesa, a zaga era argentina, mas ainda assim não passa toda aquela confiança. Acho que no frigir dos ovos, a zaga final da Copa do Mundo a gente vai chegar lá, mas para mim não tem argentinos. É uma seleção que deixou o adversário crescer nos momentos errados. Então, para mim, esse o ponto baixo aí da seleção da Argentina. Afinal de contas, tinha muita aposta, né? Tinha muitos jogadores que estavam vivendo ali pela primeira vez uma experiência de serem titulares numa Copa do Mundo. Inclusive, tem uma falha do Otamendi. Pois é. Que é decisiva para levar esse jogo para prorrogação. A Argentina vencia por 2-0, Otamendi falha e a França diminui e a partir dali a gente vê um outro jogo. Mas eu falei um pouco disso, as alterações táticas do Scaloni são, na minha opinião, decisivas para o sucesso da Argentina. Ele não tem coragem de mexer. Eu quero povoar o meio de campo. Ok. Eu quero fazer uma retaguarda melhor na defesa. Ok também. Então acho que esse é um ponto que talvez resuma. Tecnicamente, talvez a Argentina, no pacote como todo, seja até inferior à França. Mas, taticamente, ele conseguiu tirar o melhor e amenizar um pouco esses erros, esses pontos baixos. E o Messi? O Messi termina a Copa com 7 gols. Impressionante. É a Copa que ele é mais artilheiro, é a Copa que ele é campeão. Ele não é artilheiro da Copa, mas é Messi, a Copa que ele faz mais gols. O Messi termina a Copa com mais gols do que o Pelé em mundiais. 13-12. Considerando que ele jogou algumas Copas com uma turma que complicava a vida dele, e o Pelé nem tanto, é um mérito também conseguir carregar isso. O Messi é o primeiro jogador a fazer gols em todas as fases de mata-mata, considerando a época que tem oitavas. Jairzinho fez isso em 1970
Só que eram 16 seleções, não tinha as oitavas. Então ele fez nas quartas, na semifinal e na final. Fez na primeira fase também todos os jogos, feito incrível. Se o Messi... Faltou um jogo para o Messi fazer um gol nessa Copa. Contra a Polônia. Ele perde o pênalti, né? Inclusive. Senão ele ia fazer em todos os jogos. Ele fez gol nas oitavas, nas quartas, na semifinal e fez 2 na final. É o jogador que já entrou, já está na história, 26 jogos, que mais jogou. O que mais pedir dele? Realmente. E o maior número de jogos, né, que você falou em Copas, o maior número de jogos como capitão de uma seleção, o que na maioria das vezes a gente não via antes, né, um atacante se estabelecer como capitão da sua seleção. Isso passou a ser uma moda, digamos assim, a partir do momento em que esses grandes craques foram assumindo responsabilidades que jamais outros jogadores tinham assumido nesse nível, né, nesse porte, porque é uma responsabilidade que vai muito além do seu clube, muito além da sua seleção. O mundo inteiro está ali para observar esses jogadores, né? Muita gente vai a esses eventos para assistir jogadores como o Messi jogar, porque sabe que eles não passam todos os dias pelos gramados que a gente vê. Então acho que é realmente a consagração, é um grande jogador do Mundial, se reconecta, né, com o grande público, porque a ida para o Paris Saint-Germain é um pouco traumática em termos de internacionalização, né? Afinal de contas, esse é o grande desafio do Paris Saint-Germain, mesmo tendo jogadores como o Messi, o Mbappé e o Neymar, mas é a consagração, é o momento que faltava para a gente nunca mais duvidar de qualquer capacidade que ele tem como futebolista. Esse está na história e é bacana, né? É bacana. Demais. Até porque essa outra figura que a gente vai falar agora, ele vai ter mais oportunidade para fazer isso. Vai. Né? Já tem uma Copa no pacote. O Messi merecia. Todo mundo, você que está vendo a gente ou que está ouvindo, e você de repente é aquele radical, que eu não torço para a Argentina, sou brasileiro, torço para a Argentina, não quero que a Argentina se dane, no fundo seu coração ficou quentinho quando o Messi levantou a taça, ou quando ele acariciou a taça, né? Que é uma cena muito, muito simbólica, né? É, porque, para quem não sabe, existe um protocolo da FIFA de que só os campeões podem tocar, cobiçar a taça da Copa do Mundo, né? E antes mesmo de ser consagrado como o capitão a levantar a taça, o Messi recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa, passou ali pelo pódio e deu um beijinho nela, né? Merecida. A Copa está em ótimas mãos. Vamos ter Messi em 2026? Não sei, acho que eu não cravaria 100% que não estaria, mas fica aqui até o registro meu de um fã de futebol. Obrigado. É muito legal. Obrigado, Messi. Ele vai ter 39 anos na Copa de 2026. Vamos falar da França, vamos falar sobre Kylian Mbappé, termina com 8 gols como artilheiro. Hat-trick em decisão de Copa do Mundo, Fred. É impressionante. Impressionante. Ele tem 23 anos, Pedro. E estava sumidaço na final. Aliás, a França foram 67 minutos, 22 do segundo tempo, para dar uma finalização para fora. Foi a cabeçada do Kolo Muani. Impressionante o tanto que a França... Não foi a França que a gente conhecia. A gente tinha falado que a França não tinha ido muito bem contra a Inglaterra, contra Marrocos, que deu uma pequena queda. Deu. Né? Fez ótimo jogo contra a Inglaterra, mas não no nível que fez nas outras partidas. E teve o pênalti do Kane, que foi para fora, o jogo poderia ter sido diferente. Contra Marrocos faz um gol no início, toma um sufoco, depois faz um gol no fim. A gente tinha uma expectativa da Argentina chegando com mais gás, mas jamais imaginava que a França ia... A França terminou o primeiro tempo derrotado. Foi. Não só no placar, né? Um 2-0, assim, moral, né? Categórico. E aí eu fico pensando, poxa, mas o que aconteceu? Até porque volta o Upamecano, volta Rabiot, ou seja, era o time titular, e o Deschamps também tem muitos méritos. Começa a ver que o caldo está entornando ali, tira Giroud, tira Dembélé, começa a mexer no time e consegue ali na técnica do Mbappé, a ajudinha do Otamendi, consegue voltar para o jogo. E aí, a partir daí, o que o Mbappé faz,
A conclusão que ele tem para fazer o gol de empate 2-2 é uma coisa maravilhosa. É uma coisa de... Poucos conseguem fazer isso. Poucos. O que eu vejo do Mbappé, assim, a capacidade que ele tem de chamar um jogo, botar a bola debaixo do braço e resolver, são poucos jogadores na história que conseguem fazer isso. Ele fez 3 gols na final, Pedro. 3. Igualou o Rust em 66. É o único jogador até então na final. Inglaterra 4, Alemanha 2. Tinha feito 3 gols. Mas o Mbappé é hoje, com 23 anos, o jogador que tem mais gols em finais de Copa do Mundo. Ele tem 4 gols. Além do Rust, tinha o Pelé, tinha o Vavá, tinha o Zidane. Cara, ele tem 4 gols em finais de Copa do Mundo com 23 anos. Sabe? É inacreditável o que o Mbappé faz. Une habilidade com velocidade, com responsabilidade e com comportamento nessa Copa do Mundo impressionante. O Mbappé, ele chega na temporada, muita reclamação, briga interna, um protagonismo excessivo, às vezes, no Paris Saint-Germain, mas na Copa, ok. Ele não entra numa série de problemas. Impressionante a Copa do Mbappé. Não acho que vai mudar muita coisa em relação a isso, né? Ele não vai... Tem jogadores que estouram, depois entram numa fase de baixa, né? O Mbappé, nitidamente, ele está numa sequência ou até num aprimoramento das suas condições. Joga muita bola, né, Pedro? Joga demais. A parte individual dentro de campo é o jogador mais letal que a gente tem atualmente, assim, fora o que faz o Messi, porque o Mbappé assume uma condição, né, de um jogador que atua praticamente só por um lado, por uma faixa do campo, né? Se a gente for comparar o mapa de calor do Mbappé com o mapa de calor dos outros grandes pontas e jogadores que não são considerados o centroavante de fato do time no futebol mundial, é muito diferente do Mbappé. Exige-se hoje uma movimentação um pouco maior. O Mbappé, toda vez que a bola chega ao lado esquerdo, você tem certeza que ele vai estar por ali, que ele vai tentar partir para o mano a mano, né? Que ele vai tentar, ou que a seleção, ou que o time vão tentar com que o Mbappé apareça em boas condições de atacar o lateral. E ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores nesse sentido. Com relação à seleção da França, Fred, acho que o ponto baixo talvez tenha sido realmente os desfalques e a falta de experiência em alguns momentos, né? Acho que faltou para a seleção francesa ter isso. A parte física pesou um pouco a partir do momento em que a gente observa uma França que foi caindo ao longo da Copa do Mundo. O nível da França reduziu um pouco, mas o azar da França foi ter se deparado com uma Argentina tão motivada. No mais, a França fez o seu papel. A França conseguiu suprir as adversidades, que foram muitas, né, antes da Copa do Mundo, colocar novos jogadores, né, para escreverem aí um papel diferente, né, colocar jogadores que estão aparecendo agora, despontando nos seus clubes e que certamente vão ainda movimentar muito o mercado do futebol na Europa, mas jogadores que, sem dúvida, crescem a partir desse momento. Acho que cumpriu o seu papel e talvez o ponto baixo tenha sido esse. Ponto baixo também para a apatia, né, em boa parte da final. Poderia ter tido uma história diferente. E um ponto alto para mim é a reconfiguração tática, utilizando jogadores que não estão acostumados a jogar em algumas das suas posições. Como Griezmann, o Deschamps tem um valor muito grande nisso. Parabéns para a França, a baita seleção. Com o Kanté, com o Pogba, com o Benzema, talvez poderia ter tido uma outra história. Mas esse é um ponto baixo, como você falou. E Croácia? Vamos para o terceiro lugar. Vamos lá. Termina terceiro bem? Lugar, termina bem, termina com uma imagem muito legal de um jogador de 37 anos celebrando uma medalha de bronze depois de já ter conquistado uma de prata, e mostra que para ele praticamente não mudou nada, né? É um título de toda forma, é um grande feito de todo jeito, porque a seleção croata conseguiu chegar lá. Mostrou novos bons valores, né? Mostrou um Livakovic, um sistema defensivo, né, que conseguiu se estabelecer também. Em 2018 todo mundo ficou muito encantado, né, com a força física, o vigor do Vida,
Zagueiro que esse ano a gente via só no banco de reservas ali motivando os jogadores. É uma prova de que a geração da seleção croata vice-campeã envelheceu e deu tudo que podia dar com a frieza de sempre e com um meio-campo que é indescritível, né? Conseguem sair de um apagão total para um jogo que derruba gigantes. Lembrando que não é feio jogar de forma defensiva, não é proibido jogar de forma defensiva, não é proibido segurar o outro adversário. O Croácia fez isso contra o Brasil, por exemplo, foi muito bem, fez nada fora da regra. Parabéns para um país de aproximadamente 4 milhões de habitantes que renasceu, na verdade, na década de 90, tem 2 terceiros lugares e um vice-campeonato. Não é de graça. É isso. Sobre a seleção que enfrentou a Croácia na disputa pelo terceiro lugar, Fred. Marrocos em quarto numa Copa do Mundo. Se a gente contasse isso aqui no primeiro episódio, hein? A gente falasse sobre isso aqui no primeiro episódio. Falar que a gente estava variando, né? Valeu a experiência de vários jogadores que jogam em equipes da Europa. Eu não queria só ficar preso a isso, eu acho que todos os países precisam de ter uma reorganização interna para conseguir não só uma revelação de jogadores melhor, como para dar qualidade maior para o campeonato local, mas os jogadores precisam de ir para as grandes ligas e eles se estabelecem, e essa experiência deles é decisiva nessa participação de Marrocos, que eu torço para que não seja uma andorinha de um verão só, que não seja o Marrocos aqui, depois daqui a 20 anos aparece um outro africano que fica ali em quarto, vai nas quartas, que seja um restabelecimento do futebol, ou na verdade um estabelecimento do futebol africano entre os maiores. A Copa vai aumentar de times em 2026, discordo, acho que é errado, mas que seja uma oportunidade para proporcionalmente dar mais vagas para os africanos. Se na América do Sul tem graça nenhuma, que praticamente vai todo mundo, nem precisa de eliminatória, que na África, pela quantidade de países e capacidade técnica, que o exemplo do Marrocos incentive isso. Tinha limitações, inúmeras limitações. Usou taticamente da melhor maneira possível. Nós já discutimos isso aqui, às vezes com um jogo legal, às vezes com um jogo meio truncado, que eu não gostava tanto. Mas termina com um balanço hiper positivo, um africano semifinalista. E é para ser comemorado, é para ser festejado. Olhando para frente agora, Pedro, que não seja um feito histórico, ok, parou. Isso não pode acontecer. Campanhas assim, certamente elas motivam, né, o país a investir mais e as pessoas do país a se mobilizarem mais pelo futebol também. A gente espera os reflexos, né, dessa participação histórica que Marrocos teve na Copa do Mundo, entregando bons valores, né, mais uma vez, bons jogadores. E principalmente quando, eu já falei aqui outra vez, né, que eu achava na Copa Africana no início do ano que a seleção marroquina tinha que estar no bolo ali, ir para a semifinal, arruma uma vaga aí para um quinto semifinalista, tinha que ser Marrocos, né, mas acabou parando no Egito, que viria a ser um desses, mas já vem mostrando há muito tempo. Aí muda de treinador no meio desse caminho, né, no meio do ano da Copa. E ainda assim consegue desempenhar um bom papel tático, né? Uma seleção obediente taticamente, que sabe se compactar, falei isso aqui no último episódio, foi bem defensivamente e sair para os contra-ataques como poucas. Algo mais? Não, eu ia falar para a gente fazer um bate-bola rapidinho, dos melhores da Copa. O Enzo é a revelação, você concorda? Com o prêmio dado pela FIFA? O cara segurou a onda na final, amarelado, né? Eu acho que é difícil. Ele se estabelece aí como das revelações. Eu acho que sim, acho que foi o Enzo Fernandes. Eu gostei muito da Copa do Bellingham, já tinha falado isso. Gostei muito da Copa do Saka também, entre os jogadores mais novos. Tinha vários jogadores espanhóis que eu tinha uma expectativa que acabou não vingando. O Rafael Leão não é tão jovem assim, mas eu gostaria de ver ele um pouco mais. Acabou não tendo nenhuma oportunidade como titular, por exemplo. O Bellingham eu gostei muito, mesmo. O Bellingham tem 19 anos. Ele é um cara para olhar para 2023. Mas o Bellingham parou nas quartas de final. E pelo papel do Enzo na final, é justo. A FIFA dificilmente vai premiar algum outro jogador que não estivesse ali.
Artilheiro, Mbappé, 8 gols, ok, indiscutível. E o craque da Copa? Não, para mim ficou com o Messi mesmo. Acho que o Messi, ele dá uma sumida na decisão, né? Você falou da cabeça baixa, mas tem um momento ali que tá 2-2 que a gente não vê a bola passar muito pelos pés dele, mas muito pela queda coletiva da Argentina, porque quando precisou ele tava lá para pegar um rebote. Exatamente. E fazer um gol na pequena área. E se for contar que o Mbappé, ele foi discreto contra a Inglaterra, sumiu um tempão do jogo contra Marrocos, apareceu no fim de forma decisiva e o jogo, afinal você não pode falar que o cara sumiu, né? Não, mas ele demorou para aparecer. Então melhor. O campeão é a diferença. E o melhor goleiro para você? Olha, Fred, eu gostei da premiação do Dibu Martínez. Achei que o Martínez foi decisivo nos pênaltis, né? Entendi até que, pela questão da estatura, talvez o Lohri pudesse complicar mais ainda, mas o Lohri vinha desse histórico, né? Muita gente fala, pô, um goleiraço, mas na hora de pegar o pênalti. Mas eu gostei principalmente da defesa no segundo tempo da prorrogação. Eu acho que ali ele garantiu o troféu de grande goleiro. Foi uma Copa de grandes goleiros. Ivakovic, o Bono fez uma grande Copa do Mundo. O Chesney. Foi uma Copa do Mundo bem legal, assim, em termos de goleiros. Foi legal. Acho que tá de bom tamanho o Martínez ter levado o título. A comemoração dele precisava não, né? Não precisava fazer aquilo com o troféu de melhor goleiro, né? Quem quiser veja aí nos vídeos aí, ele andou passeando com o troféu de goleiros onde não precisava. E você concordou com o Martínez? Poxa, o cara vai para decisão de pênaltis. Pela segunda vez na Copa. Ele é decisivo para eliminar a Holanda. Antes da final, para mim era o Lohri. Eu acho que o Lohri foi mais completo, inclusive ele faz defesas interessantes na final. Sim. Se a França é campeã, é o Lohri. Porque ele é decisivo para chegar até ali. E fez, na minha avaliação, fez uma boa final mesmo. Agora, o cara me pega 2 pênaltis na final. Ele pega 2 pênaltis contra a Holanda, pega pênalti na final. Você vai falar que o cara não é o melhor? Não tem jeito, não. Fica de bom tamanho. Muito bem. Este é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Muito bem, reta final no Rotas da Bola especial para a Copa do Mundo. Um balanço, Fred, desse Mundial, do que tivemos de novidades, do que tivemos de coisas não tão boas assim. Como é que você se despede do Mundial do Catar? Com uma ótima impressão. Acho que ficou um gostinho de que bacana essa Copa foi. Gostei muito, gostei da evolução do Marrocos, da confirmação da Croácia, do Messi, do Mbappé, a gente já falou muito dessa turma. Acho que a maioria das seleções e dos técnicos movimentou bastante seus elencos e suas formações táticas. Muita gente usou suas peças de uma maneira muito interessante, trocando formatações que às vezes eram muito sagradas. Acho que teve um pouco mais de ousadia em relação a isso. Eu preciso mexer, eu preciso ganhar, eu preciso alterar um pouquinho. Acho que é uma Copa menos covarde nesse sentido. A Copa dos grandes acréscimos, que eu acho justo quando se trata de cera, de várias substituições. Acho que a Copa deixa uma questão positiva. E gostaria muito que a Copa deixasse também uma mensagem inclusiva para o Catar, né, Pedro? Que é um país que tem algumas restrições e o futebol, ele é um esporte inclusivo. O esporte é inclusivo. E isso eu gostaria que a gente pudesse falar de uma maneira mais aberta, mais tranquila sobre isso. Né? Que o futebol leve essa mensagem sempre de inclusão, de liberdade de opinião,
O futebol tem muito disso. Esse seria o meu balanço. Eu acho que a Copa do Mundo deixa para o futebol algum legado da arbitragem, né, de que a gente vai passar a ser cada vez mais dependente da tecnologia para decidir os jogos, mas ao mesmo tempo foi a Copa do Mundo em que os árbitros tomaram decisões no campo. Então fica essa reflexão também. Coibir o antijogo, aumentar o número de acréscimos, marcar ou não uma penalidade, o árbitro passou a ser mais protagonista e nós tivemos para o bem e para o mal essas situações todas. Por exemplo, o polonês deu um show, né? Acho que foi uma arbitragem muito correta na decisão, apesar de não marcaria os 2 primeiros pênaltis que ele marcou, né? Tanto o do Otamendi quanto o cometido pela França em cima do Di Maria. Mas, enfim, aí uma questão de opinião, né? Porque do resto, o estabelecimento que tivemos nesse sentido. Tivemos as seleções da Copa do Mundo levando uma Copa do Mundo muito a sério, uma preparação muito intensa, com pouquíssimo tempo. Achei que isso pudesse ser um problema, mas não foi. A Copa do Mundo é realmente muito física e cada vez mais, volto a dizer isso aqui, quem conseguir definir o que vai fazer com a bola em 2, 3, 4 toques nela, vai conseguir colocar a bola para frente, vai conseguir verticalizar o jogo, que passou a ser o grande objetivo, assim, né? A gente está vivendo o futebol cada vez mais o toquinho de lado, enquanto as marcações vão aumentando o nível, vão aumentando o espaço de campo que ocupam sem a bola. Muito interessante perceber, né, a evolução tática, a percepção tática de seleções que anteriormente vinham mostrando os primeiros sinais de evolução ainda no futebol. Algumas delas deram trabalho para outras gigantes. Acho que vale também fazer um balanço aqui sobre a seleção brasileira, né? Para mim, a decepção pelo lance de contra-ataque da Croácia não invalida o que a seleção apresentou de bons valores em termos de elenco, né? A seleção não precisou usar muito para contar com grandes craques no seu elenco para essa Copa do Mundo, mas o Brasil precisa rever a questão do treinador de forma urgente. A questão, não só uma crítica ao Tite, mas uma crítica à cultura dos treinadores no futebol brasileiro e a falta de pensamento e de cuidado, né, de carinho um pouquinho com a alternativa tática. Eu acho que muitas dessas seleções que se reinventaram acabaram conseguindo melhores resultados que a seleção brasileira ao longo do tempo, e neste ano o Brasil caiu por falta disso, porque conseguiu mexer no jogo no segundo tempo, mas só nas peças. Quando essas peças se cansaram, quando essas peças já não tinham mais muita perna, a Croácia conseguiu o lance para empatar o jogo e eliminou o Brasil nos pênaltis. Então acho que fica esse legado, né? O todo da Copa do Mundo mostra pra gente que o futebol está evoluindo muito e o Brasil não pode mais ficar para trás. Eu acho que está para trás. De forma geral, esse é um debate imenso, começa dentro do país e vai para a cabeça de técnico, de jogadores. Acho que quando pegou uma seleção mais preparada, menos ingênua, parou e aí o balanço tem que ser feito. De bate pronto, a maior surpresa? Marrocos. Maior decepção? Brasil. Brasil? Eu vou de Alemanha. Maior decepção? Assustadoramente. Achei desinteressada. Marrocos certamente uma surpresa, mas a Alemanha fiquei assustado com o desinteresse. Saiu como, ok, na primeira fase, beleza. Achei decepcionante. Para a gente fechar esse Rotas da Bola especial de Copa, vamos de seleção? Opa, vamos lá. Goleiro. Dibu Martins. Dibu Martins, até por uma questão lógica. Para mim, Hakimi. Hakimi. A lateral direita, Hakimi. A zaga para mim, Guardiol e Varane. O Varane para mim é uma grande surpresa. Uma grande surpresa? Ele não estava tão bem fisicamente, fez uma baita Copa. Eu vou ficar com o Guardiol e o Romero, apesar de não ter falado que ia colocar argentino nessa zaga aí, mas pelo todo, eu acho que ele foi mais exigido, digamos assim. Sim, foi mais desafiado. O Otamendi tinha chance comigo, mas ele... Os dois ali poderiam ter uma vaga e se estabeleceram no fim das contas. Mas não gostei do todo dessa defesa da Argentina, não. Mas o Guardiol, para mim, é unanimidade. Ele se destacou muito. Theo Hernandes? Se tivesse ido um pouquinho mais longe, o Koulibaly estaria fácil
Mas foi muito pouco. Mas foi pouco, né? Pouco jogo. Theo Hernandes? Quase que sem muitos concorrentes, né? Quase que sem muita coisa, assim, mas é o Hernandes. Eu vou de 3 no meio, tá? Tá. Enzo Fernandes, Uhum. Bellingham, falei dos dois, e Griezmann. Difícil tirar deles, hein? Porque pra mim foi o único jogador da seleção brasileira que eu colocaria nessa seleção é o Casemiro. Mas entre ele e o Enzo Fernandes fica difícil tirar um. Eu vou tirar o Bellingham. Eu vou de Casemiro, Enzo e Griezmann. Eu queria fazer uma menção também ao Bruno Fernandes, que fez uma baita Copa, mas perdeu pro Griezmann pela versatilidade do Griezmann. E pra mim foi uma das decepções do jogo contra Marrocos. Sumiu no jogo que era decisivo. É. O ataque a gente já sabe que tem 2, e pra mim o terceiro é o Álvares. Sim. Acho que é difícil fugir disso. O Mbappé, o Messi e o Julián Álvares. E a gente já deu um spoiler aqui de quem seria o treinador. Chama Lionel também. Tem 2 Lionel. 2 Lionel nessa Copa, que pra mim termina realmente com um gostinho muito bom. Que 2026 seja uma Copa muito bacana, viu, Pedro? Que algumas coisas que a gente achou como decepção, que tem evolução. Outras que a gente possa ter outras surpresas. E FIFA, pensa com carinho, cuidado com esse regulamento aí, não faz a gente ficar chateado, não. Vem aí um formato diferente, né? Vem aí uma Copa do Mundo que ainda está totalmente em aberto. A gente não imaginava 4 anos atrás que tivéssemos mudanças, por exemplo, no calendário. Quer dizer, já sabíamos, mas não imaginávamos ainda como seria, né? Mas pelas mudanças no formato, no número de seleções, realmente assusta um pouco quando a gente para pensar. Tomara que seja uma Copa do Mundo diversa, que seja uma Copa do Mundo em que a gente vá observar uma evolução no dentro e no fora de campo, que o futebol continue evoluindo como a gente está vendo com o passar do tempo, Fred. Evoluindo e dando pra gente que ama esse esporte, essa sensação boa, que é legal mexer com isso, que é legal trabalhar com isso, que é legal acompanhar isso, né, Pedro? Com certeza. Foi legal, foi uma grande Copa do Mundo. Achei até que passou mais rápido do que deveria, como as Copas do Mundo passam normalmente. Mas fica aquela sensação de que realmente vimos futebol de altíssimo nível. Muita gente, mas teve muita pelada. Mas não estão enxergando o jogo sem a bola, né? O jogo que foi jogado nessa Copa do Mundo foi um jogo diferente. Vale a pena prestar atenção nisso nos próximos 4 anos para entendermos também o próximo Mundial. O Rotas da Bola vai continuar, não vai ser só a Copa do Mundo, claro. A gente vai falar de Copa do Mundo em alguns momentos. Mas convido vocês para continuar nos apoiando, nos ouvindo, nos assistindo, né, Pedro? Isso aí. Que ainda tem muita coisa aí pela frente para a gente conversar por aqui. Otempo.com.br com todas as informações, toda a repercussão, né, dessa Copa do Mundo. E claro, youtube.com/otempo para assistir ao Rotas da Bola no seu agregador de podcast preferido. Salva a gente lá, porque vem mais Rotas da Bola por aí analisando tudo do futebol internacional. Valeu, Fred. Valeu, Pedro. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.